Olá a todas as senhoras e senhores, eu espero que todos vocês estejam muito bem e vamos direto ao assunto. Veja só a capa que eles colocam aqui, né, a foto principal da matéria que eles nos trazem, o que. Vocês sabem o que significa isso, nós já vamos ver aqui durante a matéria. Mas o que chama a atenção aqui, nós vamos ver esta matéria e depois esta aqui, da demolição controlada da América. O que chama a atenção aqui é que essa mídia, que é uma mídia liberal e globalista, ela está admitindo que os Estados Unidos poderiam perder esta nova G fria. Eles colocam o seguinte: como os Estados Unidos parecem sérios em confrontar a China em uma ampla disputa pela supremacia global, é melhor começar a colocar sua própria casa em ordem. Vocês que me acompanham há mais tempo, os mais velhinhos aqui no canal, lembram que há muitos anos a gente vem dizendo que o Ocidente é uma casa dividida, porque existem pelo menos dois grupos, eu diria até três, mas pelo menos dois grandes grupos dividindo o Ocidente. E uma casa dividida, ela acaba caindo. Quem são os dois ou três grandes grupos? Nós temos no topo os liberais, que são o Big Tech, o Big Money. Na base nós temos a esquerda raiz, digamos assim, que hoje está imiscuída, está misturada com a esquerda identitária, e no meio nós temos a classe conservadora, dita de direita. Por que eu resumo isso a duas classes? Porque ao final das contas o interesse dos liberais acaba muitas vezes conjugando com o interesse da base da esquerda identitária, que é, por consequência, liberal por ser identitária. Mas o que eles estão dizendo aqui? Que eles têm de colocar a casa em ordem, ou seja, eles têm de acabar com essa divisão interna. É muito interessante que nós vamos ver aqui, mas o mais interessante ainda está na próxima matéria. Os Estados Unidos parecem ter entrado em uma nova G fria com a China e a Rússia. Parece não, eles entraram. E o retrato dos líderes dos Estados Unidos do confronto entre a democracia e autoritarismo falha no teste do cheiro, especialmente em momento em que os mesmos líderes estão cortejando ativamente um sistemático violador de direitos humanos como a Arábia Saudita. Tal hipocrisia sugere que é pelo menos em parte a hegemonia global e não os valores que está realmente em jogo. De fato, o Ocidente está perdendo terreno não é por conta da capacidade financeira dos adversários que tem crescido, por conta da capacidade bélica, não, porque isso sempre houve, capacidade financeira e bélica, mas antes não existia essa perda da alma do Ocidente. O Ocidente, por conta de suas lideranças que querem se ver livres dos grilhões da moral, por conta de estarem jogando seus valores na lata do lixo, os valores ocidentais na lata do lixo, então eles estão enfraquecendo, eles estão demolindo a própria base de sustentação popular que daria força ao Ocidente. Além disso, então, eles colocam aqui as G desastrosamente mal orientadas no Oriente Médio, a crise financeira de 2008, aumento da desigualdade, os opioides e blá blá blá. Mas além disso, entre a eleição de Trump e a tentativa de golpe do Capitólio, vários problemas nas escolas, vamos colocar aí com equipamentos de defesa e ataque, vocês sabem, vocês estão lendo aqui na tela, e um partido republicano empenhado em suprimir os eleitores e o surgimento de cultos conspiratórios como o quê? Então eles colocam aqui que são apenas os republicanos porque eles são liberais. Como eu falei, essa mídia aqui que está sendo retratada é liberal, e eles estão colocando a culpa em cultos conspiratórios, ou seja, eles estão querendo passar, quando eles dizem aqui, nós temos que unir as casas, ou melhor, arrumar a casa antes de fazer um confronto com as forças estrangeiras, quer dizer que toda a bateria, toda a força estatal tende a se voltar contra as pessoas dentro dos próprios países. Por quê? Porque eles não admitem que a grande massa de pessoas não concorde com a elite, e a elite não dá o braço a torcer. Então o Ocidente é uma casa dividida. Eles querem implantar o liberalismo e essas questões politicamente corretas a todo custo, goela abaixo da população. Uma grande massa de pessoas aceita, uma outra grande massa não aceita, e aí nós vemos realmente, como diz a matéria aqui, uma demolição controlada da América sendo feita.
Veja como essa matéria é interessante. Historicamente, os partidos políticos opostos lutaram muito uns contra os outros durante as eleições, antes de se unirem no final para que o país se tornasse vencedor, né? Aliás, se unindo em torno do vencedor. Ou seja, primeiro se disputa o cargo de presidência, se disputam os cargos no Senado, no Congresso, mas ao final, né, eles sempre se uniam por conta de um destino único, que era, né, os valores norte-americanos e também, né, essa questão de manter a hegemonia norte-americana. Isso aí foi se perdendo com o tempo. Por quê? Embora as diferenças nas posições políticas sempre tenham existido, a crença de que uma ou outra parte tem más intenções era em grande parte desconhecida. Supunha-se que todos amavam seu país. Supunha-se, né, até que se passou a estimular que as pessoas queimassem, por exemplo, as bandeiras do próprio país, até que se estimulou, né, tudo por conta de se alcançar o poder, se estimulou que as pessoas destruíssem monumentos históricos do próprio país, até que se passou a estimular o ódio de nós contra eles, para que se pegassem todas as diferenças sociais e tornassem isso um campo de batalha, seja no campo do sexo, seja no campo da cor, da pele, seja no que for. Foi estimulado uma divisão interna para se alcançar votos, e aí é óbvio, né, que tudo aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Então eles dividiram a casa, dividiram o Ocidente e agora estão colhendo. E esse tipo de coisa está sendo exportado, né, do chamado Ocidente, que eles consideram apenas a Europa e os Estados norte-americanos, né? Isso está sendo exportado também para as Américas aqui mais ao sul, né? Então eles desejavam verdadeiramente o que é melhor para ele e para todo o seu povo, independentemente das diferenças políticas. Isso foi coisa do passado, como eles mesmos dizem aqui na matéria. Infelizmente, esses dias já se foram. A terceira lei de Newton afirma: para cada ação há uma reação igual e oposta. Do crime à inflação, passando pela imigração descontrolada e tudo mais, os Estados Unidos estão desmoronando. Nada está dando certo. Tanto que é difícil não imaginar que não seja proposital. É o que a gente observa de fora. Não parece ser algo ao acaso. Apenas uma mente totalmente idiota conseguiria desmontar a força norte-americana como ela está sendo desmontada. Então não é possível acreditar que não seja de propósito, que as próprias elites estão demolindo os Estados Unidos de forma controlada, para fazer com que ele renasça depois. É mais ou menos como incendiando a ave fênix, para que das cinzas renasçam os Estados Unidos diferente do que ele tem sido até agora. Não é possível olhar para tudo isso e não dizer, como diz a matéria aqui, não imaginar que não seja proposital. Tem de ser, porque não é possível tantos erros um atrás do outro e de tamanha magnitude. E a matéria diz: especialmente considerando que as principais mudanças nas políticas podem, pelo menos, começar a colocar as coisas no caminho certo. Mas, em vez de adotar soluções claras e simples, ou simplesmente reverter o curso desastroso atual, eles nunca vão reverter, porque o objetivo é justamente esse. É uma nova ordem de coisas, e lembre-se, existem pelo menos dois grupos, né, em relação a essa nova ordem de coisas. Um entende que os Estados Unidos deveria guiar a nova ordem de coisas que está para ser implantada no mundo. O outro entende que não, que essa nova ordem de coisas terá de ser dirigida por uma elite mundial, não necessariamente uma elite norte-americana. E me parece que esse desmonte que muitos estão olhando, como diz a matéria aqui, como se fosse proposital, visa justamente a destruir esse poder norte-americano que impede a criação dos 10 reinos, para que então uma elite mundial possa guiar a nova ordem de coisas, os 10 reis da nova ordem. Então, ao invés de se adotar soluções claras e simples, porque seria muito simples, vamos voltar ao normal. Não, eles não vão aceitar que se volte ao normal, eles querem o novo normal, porque o novo normal é o caos, e do caos surge uma nova ordem. Então, eles não vão reverter o curso desastroso atual, porque eles não querem. Essa é a aparência das coisas, não é? Então, ao invés disso, nossos senhores continuam teimosamente apegados às políticas que, obviamente, estão levando à ruína financeira e social.
criando divisão interna, criando problemas financeiros de ordem estratosférica, pessoal, porque quando a coisa ruir, não vai ser nem perto daquilo que já foi no passado. Todas essas grandes crises que o mundo já viu, não será nem perto. Porque para que ocorra, para que venha uma nova ordem a partir do que eles estão fazendo, é necessário um caos sem precedentes também. O que está acontecendo hoje na América é sem precedentes nos mais de 2 séculos de nossa história, uma demolição controlada, gerenciada por forças hostis que claramente pretendem substituir nosso outrora grande país por uma paisagem infernal. Eles colocam aqui socialista de sua própria criação. Goste ou não, é a única conclusão lógica. É o que diz a matéria, né? Eles sabem, no entanto, que para iniciar esse grande reset, eles desejam e forçam a maioria das pessoas a pelo menos tolerá-lo. Eles têm que destruir a ordem atual e colocar a população de joelhos, implorando por alívio, enquanto eles nunca admitiriam o que estão fazendo, pelo menos agora, suas ações falam mais alto do que qualquer palavra que eles digam. Aí eles citam várias coisas aqui que estão sendo feitas sem nexo nenhum e que, pela total falta de lógica, levam ao caos, segundo eles aqui, proposital. De pessoas aleatórias passando frio nas ruas, em plena luz do dia, até a gangues mascaradas recebendo descontos ilimitados de 5 dedos em massa nas lojas de varejo, quer dizer, aqueles que estão furtando até determinada quantia não podem ser presos. Não sei se vocês estão sabendo dessas alterações que estão acontecendo na lei, né? O crime nas cidades americanas é diferente de tudo o que vimos em décadas. Um país que até então tinha rigor contra o crime agora está autorizando o desmonte total aí da segurança pública. E, no entanto, promotores liberais de todo o país ainda recompensam a ilegalidade com clemência, recusando-se a punir e impedir a própria atividade que acabará por levar essas cidades a se tornarem conchas vazias de sua antiga glória. E a matéria diz, é quase como se eles querem que isso aconteça. O que vocês acham? Aí eles citam, por exemplo, sem tetos, a inflação. Vamos pegar a inflação que está nos atingindo aqui. Ambos os partidos afirmam se preocupar com as pessoas de classe baixa e média, mas seguem consistentemente políticas como décadas de gastos descontrolados. A partir do momento que o governo gasta acima do que pode, gerando ou imprimindo dinheiro ou criando títulos do tesouro para que as pessoas comprem, é lógico que os gastos aumentando, aumenta o consumo, aumentando o consumo, as coisas vão subir de preço, é lógico. Então eles intensificam, além disso, o imposto mais cruel possível, que só prejudica essas pessoas, a inflação. Sim, os democratas são piores que os republicanos, mas não muito. Qualquer pessoa com meio cérebro poderia ter previsto o que aconteceria quando todas essas leis do flagelo fossem aprovadas. Lógico, não precisava nem ter meio cérebro, só o tico e o teco já serviriam para a gente saber que chegaria onde chegou. Nem as coisas tinham começado, a gente já disse, vai acabar assim, e acabou. Mas a maioria das pessoas está tão mesmerizada e lobotomizada que nem o tico e nem o teco mais funcionam. Então abraçaram o que foi proposto e agora sofrem e, além de tudo, vão recompensar aqueles que causaram esse grande caos aí que nós estamos vivendo. Mas eles fizeram isso sem desculpas de qualquer maneira, vez após vez. Essa é a própria definição de algo intencional. Preços de combustíveis altos, interrupção de cadeias de suprimento, imigração descontrolada, viagem aérea. Tudo isso aqui, pessoal, eu pediria que vocês viessem a ler aqui no artigo. Quem não tiver tempo para ler, apenas entenda. Nós estamos nos encaminhando para ver a demolição controlada da América, para daí ver surgir os 10 reinos da nova organização global aí que eles têm planejado. Nada nesse mundo é por acaso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.